Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você tá sendo tão cruel com você? Eu precisei fazer um episódio inteiro, né? Pra te fazer essa pergunta, porque eu tô pra te perguntar isso. Por que você é tão gentil com o processo dos outros, mas na sua vez você é tão cruel? Porque parece que tá todo mundo no tempo certo, mas o seu relógio tá atrasado? Porque a conquista de todas as suas amigas são tão importantes, mas a sua é sempre algo bobo? Você já teve bem menos do que você tem hoje, e naquela época você comemorava mais. Aí agora parece que a todo momento você tá atrasada, parece que tudo que você faz não é o suficiente. Se ninguém te falou, eu tô vindo aqui para te contar que ser assim com você mesma, fazer isso com você, não acelera o teu processo, pelo contrário, ele atrasa. Mas eu comecei te dando esse esporro, só que eu vou pegar leve. Para quem não me conhece, eu sou a Lari, fundadora do Hábitos que Mudam, escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam e quem fala com você todas as segundas nesse podcast. Se você está me ouvindo pela primeira vez, pega um café, uma água, o que você quiser, ou fica aí fazendo o que você está fazendo e só preste atenção aqui. Se você está comigo todas as semanas, eu quero te agradecer, falar para você continuar comentando, compartilhando e comprando meus produtos, meus e-books, meu livro, porque agora vocês sabem, em breve mande 3. Amigas, vamos lá. Eu sou uma pessoa, quem me acompanha há bastante tempo, quem segue meu Instagram pessoal, quem escuta meus episódios, sabe um pouco da minha vida. E eu gosto de reforçar porque às vezes a gente esquece e a gente precisa se contar a nossa história. Eu sou publicitária, né? Trabalhei durante muito tempo com comunicação e marketing. A minha jornada no mercado de trabalho não foi a mais fácil, porque eu morava muito longe, enfim. Então, todas as minhas conquistas eram realmente conquistas, porque era conseguir chances improváveis, sabe? De ganhar, de dar certo, de acertar. E eu acertei. Tudo que eu fazia era motivo de comemoração. Inclusive, quando Hábitos que Mudam começou a crescer, eu tinha um ritual com alguns amigos meus de sempre comemorar quando eu fechava uma publicidade. Só que as coisas se tornam tão comuns na nossa vida que a gente esquece de ritualizar as coisas. E aí, gravidinha agora, né, de gêmeos, eu me peguei voltando para 2018, que foi quando eu engravidei do meu filho. Quando eu engravidei do Gael, eu ganhava um salário, vamos dizer aí, de 3 mil reais. Eu tinha 22 anos, na verdade, eu fiz 22 anos com ele no colo. O que eu considero hoje muito nova, né? Já era muito nova, mas eu acho que à medida que a gente amadurece e envelhece, a gente vê como, meu Deus, principalmente engravidar aos 22 pra mim parece uma loucura. Mas eu era uma pessoa que tinha um relacionamento sólido e tudo mais, enfim, não nada que mude alguma coisa, e já era estruturada minimamente. Mas, ainda assim, eu não tinha minha casa, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã. Eu fiz o quarto do Gael junto com o meu quarto. E no quarto do Gael tinha a minha cama e a minha mesa, tá? Porque eu trabalhava nessa época. Fazia alguns freelas, né? Além da agência. E eu lembro que tem vários... Eu fui ver meus vídeos, né? Nos stories, né? Nos arquivados. Cara, o Hábitos não tinha o número de seguidor que eu tenho hoje. Eu já tinha blog, mas o meu blog não bombava igual bombou depois. Eu não tinha o medo que eu tenho hoje e as incertezas depois de ter visto tantas vezes a vida dar certo pra mim. Eu acho que não ter nada faz com que a gente comemore mais, e quando a gente começa a se acostumar com o que a gente tem, a gente esquece que o pouco também é um somatório de conquistas, sabe? E aí eu olhei e falei, cara, olha só como eu era muito mais leve. Olha como eu comemorava muito mais as coisas. Gente, assim, tem vídeo meu, quem é da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Mas enfim, quem mora em São Paulo e sabe que tem aqueles centros onde você compra coisas muito baratas. Então, tem vídeos meus indo no Atacadão da Pavuna, indo no shopping, no Feirão das Malhas, em Caxias, comprando coisas que cabiam na minha realidade naquele momento. E eu era muito feliz, eu tava sempre com a minha irmã, com as minhas amigas, com a minha mãe, são muito minhas amigas, né, até hoje, né, espero que pra sempre. E eu dava muito valor pra aquilo. Todas as pequenas coisinhas do Gael foram com muito trabalho, mas muito amor também. E aí, eu sei que considerando, vamos voltar aqui, 3 mil reais pra uma pessoa de 22 anos, na realidade do Brasil, gente, é dinheiro, tá? Não vamos se esquecer disso, não. Principalmente de onde eu vim, e eu acredito que a maioria
das pessoas que me escutam, mas eu espero que esse cenário mude, porque a gente sabe que hoje em dia a gente não vive... Nada é o suficiente. Mas assim, pra quem morava com os pais, sabe, mais jovem, é porque eu engravidei no meio do caminho. Senão, tava ótimo naquele momento. Já era um dinheiro bom, mas eu entrei nesse mercado muito antes. Muito cedo, sabe? Eu já era designer. Então, assim, tava ali dentro do esperado, mas se eu tivesse continuado, eu acho que teria mudado muito. Mas eu demorei pra poder ter esse salário. E aí, eu fiquei vendo meus stories e rindo sozinha, pensando, cara, eu até fiz uma oração, tá? Falei, cara, eu quero voltar a olhar pra vida com o olhar daquela menina. Gente, a maturidade estraga a gente por um lado. Mas isso tem muito a ver com a gente se acostumar com o lugar que a gente tá. E se acostumar com o lugar que a gente tá, num geral, era pra ser bom. Não é pra gente se acostumar e começar a achar que tudo é normal e que nada deve ser comemorado e que nada é uma conquista e que poder tomar decisões que antes você não podia é algo irrelevante. E quando você começa a olhar pra si com esses olhos, não é que você espera que você pode chegar longe demais. Você faz com que nada vale a pena. Então você deixa de conquistar o pouco porque você só quer um muito. Ou você deixa de comemorar o pouco porque já é normal. Porque você já se acostumou com isso. Sabe? E às vezes a gente tem que se lembrar. Eu sou uma pessoa, vocês sabem, que eu acredito que tudo conspira a nosso favor. Acredito em Deus, mas acredito também que o universo inteiro aí tá trabalhando pra gente de forma positiva e de forma negativa. Nessas minhas reflexões da vida, eu criei uma teoria que, assim, minha psicóloga até briga comigo pra eu parar com isso, mas assim, sou eu comigo mesmo e as minhas noias. Eu acho que muitos dos meus processos não acontecem porque eu tô sempre fazendo o processo de agora, já pensando no próximo. Esse aqui é step. E, cara, não é pra ser desse jeito. É até step sim, porque de fato é essa jornada da vida. A gente anda um pouquinho pra chegar lá. A gente caminha um pouquinho pra chegar mais distante. Mas isso aqui também é importante. Porque se isso aqui não acontece, essa coisinha aqui do meio, você não chega lá, você não atravessa. E aí quando você desdenha, quando você trata como tanto faz, tanto fez, esse processo que é te levar pra lá, vira nada. Deixa de acontecer. E aí eu tô pra te contar, depois de fazer essa autocrítica, que você também tem que fazer com você. Que você precisa se lembrar que amor, até outro dia, isso não passava de um sonho. E agora tu se cobra de um jeito. Ó, parou. Feia. Comportamento de feia. Isso não é justo com você. Não é mesmo. E aí, além de você criar metas mirabolantes, você cria padrões que não existem. Padrões irreais. Padrões que, vozes da sua cabeça que você viu na internet, faz você achar que tá acontecendo no mundo. Só que não tá. Spoiler, não tá. Dia desses, eu sigo uma menina aqui da minha cidade, né? E aí eu vi ela postando nas redes sociais dela o tênis que ela comprou novo, né? Olha só que coisa. E aí ela comprou mais um tênis pra atividade física que ela faz. Ela deve ter comprado uns 4 nos últimos períodos aí da vida. E aí eu, como uma boa língua de salamandra, pensei comigo mesma. Gente, pra que tanto tênis? Pra que tanto tênis? Tipo, será que desgasta muito? Será que é importante isso? Tipo, será que aquilo ali é tão relevante? A pessoa precisa mesmo daquilo? E são esses tênis caros, né, de corrida, que são uma fortuna. Depois eu falei, nossa, meu Deus do céu, olha a amargor da vida, se metendo na vida dos outros. Só que por que eu tive esse pensamento? Erradamente, mas tive, né? Porque a gente pensa na vida dos outros, tá? Vamos aqui. Eu vejo ela reclamando, né, que ainda é muito difícil pra ela, que alguns processos são difíceis e tudo mais, falando da rotina de trabalho dela. E aí eu me senti no direito, né, de julgar, porque, vamos lá, não vamos passar pano pra mim. E falar, cara, a pessoa tá gastando tanto com esses tênis de 1.000, não sei quanto, e tá reclamando que não consegue, sei lá, investir em tal coisa. E aí eu parei pra pensar, né, na hora eu me dei a trava e falei assim, nossa... E cancelei, porque eu acho que a gente também tem que se dar a devida desimportância daquele chegar pra lá, se manca. Mas, por outro lado, eu pensei no seguinte.
no que eu falei pra vocês, de achar que você não pode fazer tal coisa porque tu não tem esse item. E aí, quando você adquire esse item, tu automaticamente bota ele pra uma subcategoria, porque tu já conheceu um outro melhor e você quer melhorar. Só que às vezes essa melhora que você quer nem cabe no teu orçamento, ou poderia ser investido numa outra coisa, como eu vi a reclamação de um outro item, tipo geladeira, sabe? Quebrada e tal. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não cria essas metas, e eu possivelmente também, de que eu preciso... Eu não posso falar que eu também, porque eu não sou assim, de verdade. Eu tenho outros defeitos muito grandes na minha... de me sabotar, vamos dizer assim, de ser cruel comigo mesma. Mas eu nunca precisei de grandes itens pra me sentir feliz, sabe? Eu nunca precisei de comprovações daquilo. Só que agora, nessa minha gravidez, eu percebo que eu tô criando um padrão assim. E revisitar a minha primeira gravidez, né, que é a do Gael, meu filho, minha vida. Não é que ele é minha vida, né, porque eu acho pesado falar isso, mas ele é o amor da minha vida, sim. Eu olhei que aquela versão nunca pensou desse jeito, mas a versão de agora, nesse cenário da minha gravidez, eu tenho pensado muito nisso. Sabe? Não é que você não tem que escolher o melhor, não é que você não tenha que gastar se você pode, mas assim, precisa tanto. Realmente precisa muito disso? Realmente é assim, é isso que tu tá, tipo, tu sabe realmente a utilidade disso? Aquilo que tá daquele jeito não funcionaria? Sabe? E aí eu acho que é hora da gente se dar o freio, porque às vezes você vai botar a mão de onde você não alcança e vai achar que pequenas conquistas não são relevantes, que aquilo que tu conquistou já não vale mais. E aí não, aí é coisa de feia. Nós não somos feios, nós somos bonitas. Não somos? Então eu espero que você pegue leve consigo mesma e pare de achar que o seu caminho não é o suficiente por conta das teorias de vida ideal que você criou. Porque ficar presa nessa vida que você quer viver, em como deveria ser, no que você poderia fazer, faz com que você perca tempo pensando no que você não vai fazer ao invés de realizar com o que você tem. E eu tô aplicando isso, tá? Na minha vida, minhas gatas. Eu tô aplicando, cara, pega e faz. Pega e faz. Nossa, eu queria tanto gravar desse jeito assim, assim, assado. Tá bom, mas grava com o que você tem agora. Para e faz. Nossa, eu quero tanto fazer o quarto... Pô, meu Deus, eu tô aqui gastando energia, gente, pra poder criar um quarto de criança pra 2 bebês e um menino de 8. Aí eu fico assim, meu Deus, como? Aí, por outro lado, eu já vi 1000 inspirações. Cara, desenha ali, faz o que você realmente quer com o que você tem disponível. Sabe? E aí eu tô mais tranquila. Aí eu quis falar com você pra tu ficar tranquila também, porque eu sou tua amiga. Então eu acho que a gente tem que se tranquilizar. A gente tem que se apoiar. A gente tem que parar de ser cruel com nós mesmas. E também parar de ser feiosa. Porque a gente não é feia. E quando a gente fica meio nessa análise que eu fiz da vida da coleguinha, a gente também tem que se dar trava. Porque quem somos nós, né? Ninguém. Apesar de a gente fazer isso sempre, nós não somos ninguém. E é importante que a gente pare para se preocupar com a nossa própria vida. Porque se tu olhar direito, tu também tem coisinha para poder alguém apontar. E vão apontar, tudo bem. Mas assim, que a gente perca tempo apontando a nossa própria vida de uma forma a melhorar, sabe? De uma forma a pegar como exemplo. Tipo, não, nisso aqui eu não quero errar também. Eu quero acertar. Meu Deus, me bati. Bom, gente... Eu penso muitas coisas, eu leio muitas coisas. Eu fui uma pessoa, acho que a minha vida inteira, muito autoastral. Muito, 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 muito. Sempre tive muita esperança de que as coisas dariam certo, porque de um modo ou de outro, sempre deram, sabe? Aos trancos e barrancos. E essas frases, tipo, vindo de onde eu vim eu poderia ser bem pior, é real, sabe? E eu sou ariana, minha energia de fazer acontecer vibra. Mas, eu percebo que nos meus últimos anos eu me tornei uma pessoa um pouco, talvez até frustrada. Eu não gosto dessa palavra, mas é verdade. Porque eu criei satisfação em lugares que eu não me esforcei o suficiente para chegar. E eu tenho clareza disso. Só que eu cheguei em outros que eu não me esforcei, mas que eu tava ali botando energia. Vivendo a vida que a gente escolhe, né? Cada um com as suas particularidades, eu empreendo, eu crio conteúdo, eu escrevo. Muitas vezes você vai obter resultado em lugares que você não esperava.
em lugares que você não imaginava. E a gente precisa começar a entender que a vida também é um improviso. Por mais que a gente, exceto que você que estuda para concurso ou está tentando uma vaga numa empresa específica, quem vive, de certo modo, da arte, que eu me considero realmente, tipo, uma entusiasta, porque eu escrevo e eu crio e eu sou designer, isso tudo, mas no final das contas também essa veia muito empreendedora e planejadora. Mas quem vive muito disso, dessas suas vontades e curiosidades e nuances, vai esperar de um lugar e vai encontrar de outro. E só agora, eu acho que porque eu tô orando muito, rezando muito, pedindo muito direcionamento, porque dá um medo mesmo do que eu vou viver agora, mas eu tô feliz, sabe? Principalmente para eu me manter feliz, eu acho que eu tô conseguindo ter essa clareza divina, tá, amor? Intervenção divina. E eu tô conseguindo ver coisas que eu não vi. E talvez você precisasse, na verdade, ouvir o que eu tenho pra te dizer. Não sei, mas eu espero que sim. Comenta aqui, te vejo na próxima semana. Um beijo.